acontece. Pois bem, meus amiguinhos, agora saindo desse rolê, vamos ver o que está acontecendo no mundo, né? Porque, meu amiguinho, você imagina só, nós temos um país tão lindo, tão maravilhoso, tão solícito, movimentos tão belos que chegam a nos assustar. Mas, Mauro, por que cacete que você está dizendo que os movimentos podem nos assustar? Eu não estou dizendo que podem. Eu estou dizendo que assustam, e isso é um fato. Mauro, como assim? Se eu lhe disser que simplesmente o nosso querido movimento dos Sem Terra, o famoso MST, sim, ele agora está ajudando Gaza. Não, Mauro, tu tá viajando. Só porque tu disseste aquelas coisas todas lá atrás, que fazem todo sentido, e concatenadas nos levam a uma conclusão óbvia, e também nos permitem ler o cenário positivo do agora. Mais ou menos por aí mesmo, mas não é só por isso não. É porque o MST acaba... Olha aí pra tua tela. Governo Lula anuncia envio de alimentos do MST para Gaza. Eu não posso belivar nisso, não posso acreditar não. O Ministério das Relações Exteriores anunciou nesta segunda-feira, dia 30, o envio de 2 toneladas de alimentos produzidos pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra para os palestinos da faixa de Gaza. Conforme o Itamaraty, trata-se de uma nova contribuição para os esforços internacionais de assistência humanitária aos afetados pelo conflito. De acordo com a pasta, o carregamento inclui arroz, derivado de milho, leite em pó. As mercadorias serão levadas a um voo da Força Aérea Brasileira, que parte hoje do Brasil para o Egito. Enquanto isso, os brasileiros estão presos e aprisionados lá, meu amiguinho, porque o Egito nem lasca e nem sai de cima. Como assim, Mauro? Não tem muito o que fazer para tirar os brasileiros de lá, não. Uma situação complicada. Não é não? Não. Situação complicada fica agora. O vídeo do Hamas é uma propaganda psicológica cruel, diz Benjamin Netanyahu. A gravação que foi divulgada pelo grupo extremista. Reféns aparecem pedindo para que o premier israelense negocie a libertação. Ou seja, para negociar a libertação, Hamas exige a suspensão dos ataques a Gaza. Vou dizer para vocês o que é que significa isso. Observe toda vez que, de tempos em tempos, há uma incursão, Hamas ele começa a atacar a maior, então, Israel. E isso acontece porque quando ele faz esse tipo de coisa, há um desastre muito grande, necessariamente vai haver uma reação de Israel. E observe também que é curioso como todo mundo se torna solícito do pessoal da faixa de Gaza. Mas só que você parar para observar, eu tenho a impressão, não posso garantir não, mas às vezes me parece, não só a ajuda humanitária vai, não apenas, por exemplo, como os Estados Unidos fez, mandar 100 milhões de dólares lá, tem comida para lá, nos caminhões, mas também existem países que fazem doações em dinheiro, espécie, lá para aquela galera, lembrando que o Hamas é quem controla o legislativo da faixa de Gaza. Então você está me dizendo que tem uma desculpa perfeita para fazer doação para Gaza, que quem vai administrar o dinheiro é o Hamas? Tuxê. Pode observar. Quando eles arrecadam, o que acontece? Eles começam, ai não, paz, eu não quero mais brincar disso, não quer. Ah, se arrombar, meu irmão. Ah, seu destemperado do cão. Ah, pro inferno. Não, eu ataquei, matei uma galera, tenho reféns pra parar. Basta vocês desistirem que eu devolvo todo mundo que não morreu, que eu não matei. Mas tem uma raça engraçado, né? Tá bom de boa. Vocês fazem negócio com o PT, viu? Com o Lula, com a Haddad. Aí vocês vão ver. Meus amigos, isso aqui é um absurdo do cacete. Bem, meus amigos, o jornal alemão confirma o império do Hamas, com luxo na Turquia e no Catar. Como assim, Mauro? Ah, meu amigo, a cúpula, então, daqueles que ficam fora de Gaza, a cúpula construiu um império financeiro no valor de cerca de 700 milhões de dólares, mais de R$ 1 bilhão. A cúpula do Hamas construiu um império financeiro fora da faixa de Gaza no valor de 700 milhões de dólares. E, segundo Christine Kentcher, correspondente do jornal alemão Welt, do Oriente Médio, nem um centavo vai para Gaza enquanto o seu próprio povo sofre. A cúpula vive no luxo no exterior. Ter documentos exclusivos que comprovavam o portfólio secreto do Hamas. Mas são coitados. Os Estados Unidos ameaçou então tomar medidas de Maduro quebrar compromissos eleitorais na Venezuela. O que acontece? O alcoólatra estava aqui, o gestor da nação. Ele virou e falou, rapaz, já que eu não consegui ganhar o prêmio Nobel agora, ficou na posição... o Lula ficou na posição 299 de 301. Só perdeu, sei lá, pra uma canela e pro Zé Gotinha. O resto todo mundo ganhou dele. Então aí ele tentou falar, vou promover a democracia na Venezuela. Chegou com o Maduro e falou, olha, cara, aceita, faz tudo pelas regras democráticas. O Maduro falou, pô, claro, cara, man. Tá pensando o quê? Eu te amo, beijo na boca, tira a roupa agora, vamos deitar. Tô brincando, pessoal, mas observa só. Os Estados Unidos solicitou, então, que, nesta segunda-feira, que o presidente venezuelano Nicolás Maduro e seu governo mantenham compromissos com a oposição do país para as eleições do próximo ano. Segundo os Estados Unidos, caso as promessas sejam quebradas, medidas serão tomadas, de acordo com o porta-voz do Departamento de Estado norte-americano. O alerta em meio a uma resposta de uma decisão do Supremo Tribunal de Justiça venezuelana bolivariana de suspender o resultado das primárias presidenciais da oposição nesse mês, apesar de um acordo eleitoral que permite cada lado escolher seu candidato. Ou seja, quando a oposição escolher um candidato,
O Supreminho de lá olhou assim, falou, não dá, vamos suspender isso aí que não vai poder ser assim desse jeito não. Quem é outro candidato? Conversa. É difícil, né? Casa Branca diz que Israel certamente está fazendo isso para minimizar as vítimas em Gaza. Bem, isso é um fato, é verdade. Sem entrar em detalhes e reagir aos acontecimentos no território, aí, pessoal, dentro de um tempo real, realmente não vamos fazer, é uma conversa, temos consistentemente tido com nossos homólogos israelenses, eles têm certeza que Israel está fazendo isso para evitar não fazer vítimas civis, é o que mais dificulta, colocando-os como humanos. O exército de Israel resgata a soldada capturada pelo Hamas. Graças a Deus, as maiores informações não foram dadas, mas ela está bem, razoavelmente bem, enquanto a quantidade física dela. Se você está, minha curiosidade. As soldadas israelenses são preparadas, quer dizer, preparadas não, elas não ficam na frente de batalha em território alheio. As soldadas, as mulheres israelenses são treinadas, tais quais os homens são, mas elas têm a missão mais específica de proteger a nação nas ruas dentro do Estado de Israel. Dentre tantas motivações, algumas cabem nos ressaltar. A primeira é que a mulher deve ser, ela não deve ser o escudo, o espelho, o paredão. O primeiro choque está na obrigação dos homens. Mas outro motivo bem razoável e bem justificado é que as mulheres israelenses, ainda que soldadas, não devem se expor na linha de frente ou fora do país por um motivo simples. Se capturadas, vocês já sabem o que acontece. Então não foram dadas maiores informações, mas graças a Deus ela está livre aí com a sua família. Bem, meus amigos, andando mais um pouco, o Conselho de Segurança da ONU se reuniu na segunda-feira, claro. O Lula tava só o Mer, chegou e falou assim, ô meu chanceler, convoca geral aí, tenta fazer um rolê aí bacana, pra gente se destacar, pra gente não passar essa vergonha toda que nada deu certo. Meu amigo, o Brasil tentou, e agora termina a presidência temporária do Brasil no Conselho de Segurança da ONU. E o Lula leva, sabe o quê? Um total, completo e absoluto não. E dentro dos seus últimos dias, fazer uma coisa inédita, né? Ó, pessoal, tem uma proposta maravilhosa. Aqui nós temos 5 países que têm poder de veto, né? Eu queria propor acabar com isso. O que é que vocês acham? Acho muito, muito importante para a democracia que ninguém tenha direito de veto. Se não vetar, não tá com nada. Eu tenho certeza que vocês vão. Tá vetado! Já gritaram de lá. E o Lula, tanto o Lula quanto a ideia foram vetados. Bem, meu amiguinho, o negócio andou. E vocês sabem que o Benjamin Netanyahu ele já disse que não vai parar. Não vai aceitar, então, a resolução da ONU, o Conselho pediu da ONU de suspensão dos ataques imediatamente. Benjamin Netanyahu disse que as resoluções da ONU são falhas e nega o cessar-fogo. Os Estados Unidos também apoiou o não ao cessar-fogo. O premier de Israel afirmou que aceitar a trégua seria se render ao terrorismo. Mais de 200 israelenses são reféns do Hamas. É verdade. Israel começou, mas também a questão toda, pessoal, não é matar todo mundo. A questão de destruir as estruturas do Hamas, que está lá em Gaza. A gente sabe também no Irã, né? E em tudo que é lugar daquela região. Mas não há previsão, no prazo, de saída de brasileiros de Gaza, diz a CNN. Disse a CNN, repassando a informação obtida através de uma conversa com o embaixador do Egito. Ou seja, hashtag não tô nem aí. Meu amigo, aqueles os donos, os senhores de escravos, né, de antigamente, de milênios atrás. Pois é. Meu amigo, o Banco Mundial disse que o petróleo pode chegar a $157 com a guerra. Eu vou dizer a vocês, se o Irã entrar no baile e travar o Golfo Pérsico, pode anotar que essa brincadeira aí vai chegar na faixa de 170, vou arriscar alto, $180. Pode anotar para me cobrar. A vez passada nem acertou, não acertou? Não, pois é. Temor de que o Irã, agora observa só, temor de que o Irã seja arrastado para uma guerra direta contra Israel aumenta, analisam os especialistas. A leitura do apoio de Teherã a grupos radicais anti-Israel, como o exemplo do Hezbollah, aumentam cada vez mais a participação do país, a maioria xiita e a participação até mais direta no conflito. Você observa também, pessoal, que simplesmente nós temos ainda a crescente desses países frente a lojas na Turquia colocam placas de judeus não são permitidos. A Turquia, presidente Erdogan, 99,7% da população turca, muçulmana. Boa parte, radicais. A Turquia já anunciou que irá, caso Israel não pare os ataques a Gaza, se meter no rolê e conclamou, então, todos os países contra o Ocidente, principalmente contra os Estados Unidos. O baile tem que tocar. Eu quero ver eles atacarem, então, Israel e os Estados Unidos. Engraçado, a Turquia pertence ao OTAN. Isso não é possível. Isso é coisa de gente maconheira, mamonheira, dura do pó, mas, meu irmão, vidrada de fumar pedra. Tá ficando doido. Arábia Saudita. Militares da Arábia Saudita entram em estado de alerta máximo. Os militares da Arábia Saudita entraram em estado de alerta máximo nessa feira. Por quê, meu amiguinho? Após confrontos mortais com os terroristas do grupo do Houthi, do Iêmen, apoiados pelo Irã. O grupo terrorista do Houthi também tentou disparar um míssil sobre o reino em direção a Israel. De acordo com pessoas familiarizadas com o assunto, então, de acordo com Bloomberg. Bem, pessoal, o que acontece? Não se anime, não.
No frigir dos ovos, a Arábia Saudita manda uma banana para os Estados Unidos, mete um hashtag lasque-se e vem cá, eu gosto do mesmo alá que ala ele. É, meu amigo, não tem história não. Pode escrever que você vai ver. Ah, mas são amigos, são coisas... Engraçado, é beijo na boca da Arábia Saudita, que estava inclusive estabelecendo umas relações bacanas agora com Israel, em fazer tratados. Mas são aliados incrivelmente ligados aos Estados Unidos. Engraçado, por que entrou no BRICS? Por quê? Por que tá fazendo negócio com essa parada? Ah, Mauro, agora eu entendi. Pois é. Então observa só como o rolo compressor vai passando, tá bom? Pessoal, perdão. Andando mais um pouco, você vê aqui. Estados Unidos não apoiam cessar fogo em Gaza. Líbano quer evitar entrar na guerra. Israel, Hamas. Apesar de caos com o Hezbollah na fronteira, diz o primeiro-ministro. Só que o Líbano já alertou que a escalada do conflito parece inevitável. Líbano, Irã, agora tem quem mais? A Turquia, Líbano, Irã, Turquia. Israel diz ter bombardeado sua infraestrutura militar na Síria. E, meus amiguinhos, por que isso? O Hezbollah tá lá. E por que a galera não faz nada? Sabe como é? Deve dar fadiga. Síria chegou a um elevado nível de perigo, alerta a ONU. Segundo o enviado especial na ONU para a Síria, Petzen, situação foi agravada pelo conflito Israel-Hamas. Situação na Síria é a mais perigosa em muito tempo, adverte a ONU. Militares da Arábia Saudita entram em estado de alerta máximo. Aí você vê aqui, Irã, Arábia Saudita. Irã e Arábia Saudita pedem o fim do bombardeio a Gaza por Israel. Os dois países mantêm a estabilidade das relações, pessoal, mas já alertaram que o negócio tem que parar. O mesmo discurso implementado por Vladimir Putin, Maduro, Gustavo Petro, Lula, Xi Jinping, entre outros santos Hamas, Hezbollah. Novo ataque de Israel a Gaza é condenado por Emirados Árabes, Catar e Irã. Opa! 3 países que resultado da resposta dura militar de Israel à incursão do Hamas. Bem como Israel está exacerbando, passando dos limites e está gerando uma crise humanitária. É engraçado, né? Crise humanitária, matar os outros, inocentes, faquear, tá tudo hashtag te amo, tá bom. Na cabeça de vocês. Hamas, patrimônio líquido dos líderes somam mais de 11 bilhões de dólares, meu amigo. É dinheiro pra mandar, né? Não, terrorista do Hamas cobra envolvimento. Olha isso aqui é pérola, isso aqui é ouro. Terrorista do Hamas cobram o envolvimento de Rússia e China. Como assim? O terrorista Khaled Hashal pediu apoio ao massacre contra Israel. A imagem extraída da rede social X, meu amiguinho, do antigo Twitter. Cada capítulo do conflito e tal, ele vem dizendo que queremos as comunidades árabes no Ocidente estejam ativas e queremos também a cooperação das superpotências, China e Rússia. Segundo o líder terrorista, a Rússia se beneficiou com o nosso ataque, ou seja, Hamas, porque distraímos os Estados Unidos distraímos os Estados Unidos deles e da Ucrânia. Continuou dizendo, os russos nos disseram que o que aconteceu dia 7 de outubro será ensinado nas academias militares. O entendimento sádico do líder terrorista é de que os árabes estão dando ao mundo uma aula magistral. Mas quem disse isso? O líder do Hamas. Mauro, você estava certo? Não. Vamos dizer agora que o líder do Hamas está sendo ameaçado pelo Biden para poder botar a culpa no Putin. Não é. Cada uma. A Rússia se beneficiou com o nosso ataque a Israel, aponta o líder do Hamas. Sabe o que é isso, meu amiguinho? É o seguinte. Ou seja, o amparo, o investimento que estava indo para a Ucrânia, agora desviado para Israel, tende a diminuir não só a atenção, o mundo não fala mais quase da guerra Rússia-Ucrânia, o dinheiro que a gente tem que ser dividido e as atenções também. Então, será que o nosso ilustre palhaço aí, do Vladimir Putin, está aprontando? Calma, espera o exército da Rússia. Hamas reforça a influência da China e impotência dos Estados Unidos. É engraçado, né? Engraçado, acho muito engraçado. Meus amigos, Israel não vai parar. E sob as bênçãos do Eterno, a mão do Eterno, a destra forte, irá lutar até o fim. E assim como em dias de um passado recente, em dias outros que já nos deixaram, mas a memória nos pertence, Israel, com a destra forte do Eterno à sua frente, irá certamente fazer. E não adianta se levantar contra Israel, pois a bênção do Eterno, até os dias de hoje, recai e recairá sobre a terra prometida até o fim dos tempos. Meus amigos, andando um pouquinho, só para terminar, observa só. Lula, olha aqui, Lula planeja discutir confronto Israel-Hamas com líderes da China, África do Sul e Índia. Isso porque ele já discutiu com Vladimir. Certo, Mauro, mas e agora? Agora, meu irmão, frente a todo esse caos, o Brasil sendo o terceiro país mais endividado do mundo, gente, um rombo já afirmado e esperado pelo governo atual de 143 bilhões no final do ano, e na minha análise deve chegar acima de 200 bilhões no final. Uma economia pujantemente alçada ao fracasso.